Pets Nation! Chegamos com Semana Patriots. Até tô dando aquela desafinada de emoção. Voltamos. Segue o líder! Pela segunda semana seguida, eu posso falar isso, até porque o Bills não jogou e o Patriots ganhou mais uma. Semana Patriots chegando na edição de número 59. É claro que no programa de hoje a gente vai falar muito da vitória por 31-13 sobre o Tennessee Titans. E é claro que também a gente vai projetar o duelo da semana 8 neste domingo aqui no Gillette Stadium contra o Cleveland Browns. É daqui de Foxborough que nós fazemos toda semana o podcast oficial em português do New England Patriots. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Conrado Juliette, tenho aqui ao meu lado no estúdio Kawhi Marin de volta do Tennessee. Foi lá, cara, você pensou no tamanho do peso, da responsabilidade que você carregava na sua bagagem nessa viagem? Porque o Patriots estava, assim como continua, invicto on the road. Se perde esse jogo, quem era o culpado? Me diz, Kawhi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mano, tamanho da responsabilidade, vou dizer sentiu, que eu né? não sei se eu senti, mas aquele primeiro quarto ali do jogo, quando começou devagar, eu tava meio tremendo, assim. Mas episódio 59, 5-9, a gente tá com 5-2 agora, né? 6-7. 6-7, pra quem assistiu o episódio da semana passada. O Caio dando risada. Caio fez sucesso com 6-7. Mas, cara, mais uma semana aqui em Foxborough, né? A Patriots voltam pra casa essa semana, então tem muito pra olhar pra frente. Mais uma semana empolgante. Eu nem vou te perguntar mais como é que tá o clima aqui, porque toda semana é semana de W, aquele W grandão de vitória. W de win. V de vitória. Exato. Quem que fez aqui? É o Fernando Diniz. Vocês viram? O Fernando Diniz ganhou do Fluminense, falou assim... V de Vitória, de Vascão, não sei o que e tal. Enfim, esse é outro assunto. Hoje não está no estúdio, mas claro, está aqui conosco Caio Morari, o nosso analista de toda semana no Semana Patriots. Tudo bem com o amigo? Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro Caio 6-7 Morari. Tudo ótimo, Conca, Kawhi. Estou aqui no horário, como sempre, né? Mas mais uma vitória. Feliz com a vitória, cara. A gente, como eu falei semana passada, estamos acostumados a isso, né? Foram 6 anos aí difíceis, mas já estão agora chamando MVP. Ele que tá jogando muita bola. Vamos ver agora contra uma defesa super difícil. A gente vai falar um pouquinho, né, daqui a pouco contra o jogo contra o Cleveland Browns de Myles Garrett. Vai ser uma prova muito difícil, Conca. Neste domingo, 14h. O jogo estará no Game Pass do DAZN, que tem feito agora todas as transmissões em português. É o caminho para você assistir esse jogo. Eu quero começar já, antes de entrar no roteiro, eu já vou trazer uma pequena briga, uma pequena treta, uma pequena discussão aqui com os amigos. Toda semana escolhemos aquele que vai ser o destaque do jogo seguinte. Eu estava olhando semana passada, eu perdi de novo. Agora, Caio Morari e Kawhi Marin, quem ganhou? Eu vou deixar até para você, tá? Que está assistindo, que está ouvindo. Usar os comentários está cada vez mais legal a nossa interação, essa troca. Daqui a pouco eu vou passar todo mundo que participou aqui do episódio passado. Porque é o seguinte, semana passada, né, no último episódio, 58, o Kawhi falou que o Marcus Jones ia ser o cara da partida. É uma bela jogada. O Marcus Jones, de novo, aliás, para mim é o mais subestimado nas prévias. Ninguém imaginava como o Marcus Jones, todo jogo, ele tá aparecendo. Mas eu tô falando do jogo específico contra os Titans. Kawhi escolheu o Marcus Jones. O Caio Morari escolheu o Rhamondre Stevenson. Eu escolhi o Robert Spillane. Não foi um bom jogo dele, não. Mas eu quero saber o seguinte, e aí, quem ganhou? Porque assim, o Marcus Jones teve uma interceptação e o Rhamondre Stevenson teve os melhores números, 88 jardas e um touchdown. E aí? Argumentem, por que a vitória deve ser de cada um de vocês? Cara, eu acho que o Mark... Eu vou fazer o meu caso. Eu tenho uma proposta, mas eu quero ouvir os argumentos. A proposta a gente sai no soco. Não, zoeira, brincadeira. Trocar soco. Quem ganhar... Não, brincadeira. Mas eu acho que o meu caso pro Marcus Jones é esse. Tipo, as últimas 3-4 semanas ele vem jogando muito bem. Não, mas aí é contexto. Quero saber no jogo. Não vem, não. Não, mas é contexto da temporada. Ele jogou muito bem... No jogo, eu diria que tipo, o momento da interceptação foi no final do jogo, ele não teve nada de destaque durante
o jogo inteiro, mas colocando dentro dos outros jogos que ele vem tendo, eu diria que eu colocaria o Marcus acima do Ramondre Stevenson. Agora, Foi o melhor jogo do Ramondre Stevenson. Ele é o cara. E, aliás, um dos temas que nós vamos discutir hoje, por que o Trevor Henderson ainda não teve aquele impacto que a gente imaginava? Isso é um dos temas aqui também, depois da perda do Antonio Gibson. Isso seria muito importante. Parece que o Vrabel está administrando bem. Só um ponto de exaltar o Ramondre Stevenson, não houve fumbles. Não. Então, Segundo jogo seguido, com segurança. Justo, E o jogo corrido que a gente pediu tanto aconteceu. Mas e aí, Caio, você ganhou ou você perdeu? Eu acho que eu ganhei fácil, tá? Fácil, velho. fácil. Eu aqui tentando ser legal, então vamos Que dar de... soberba! Você falou de sair na porrada. Você falou de sair na porrada. Eu vou falar, eu acho que eu ganhei fácil. O destaque da defesa não foi a secundária, foi a linha ofensiva. Clevion Chason teve um sack, teve um scoop six. Aí você tem também o Milton Williams com sack. Então eu acho que não foi a secundária. Aliás, o TD de 30 jardas, não sei quanto é que foi, dos Titans, quem estava na marcação do DK era o Marcus Jones. Ele teve uma interceptação no final, o jogo já tinha acabado. Já o Stevenson começou, teve um dos seus melhores jogos há algum tempo, um TD. Eu acho que nessa disputa aí, mas melhor jogo ele não correu nem 100 jardas. Não, mas ninguém tá correndo, jardas, né? É um grande jogo. Mas assim, ninguém tá correndo esse tanto. Bom, a gente vai deixar para decidir isso aqui no final. A minha proposta é igual quando tem dois caras no mesmo sec, meio ponto para cada um. É a minha proposta. De qualquer maneira, eu mais errei. Segura. O Robert Spillane não fez um bom jogo. Daqui a pouco a gente vai falar quem vai ser o destaque da semana 8 contra o Cleveland Browns e aí a gente decide como está o placar. Mais um caso pro Marcus Jones, rapidinho. Aniversário dele é quarta-feira, pô. Esse argumento é bom, hein? Esse argumento é bom. Bom, deixa isso pra lá. Vamos seguir então aqui com o roteiro, pedindo já desde o começo. E tá sendo muito legal que a gente tá pedindo e vocês estão fazendo isso, que é uma coisa simples. Tá no YouTube aí, já pega o mousezinho, já dá aquele like. Tá ouvindo no Spotify? Avalia o podcast. Se você puder nos dar 5 estrelas, vai ser muito importante. O Spotify e os outros agregadores de podcasts, como o da Apple, eles vão entregar para mais pessoas. Tá ouvindo na nossa rádio? Manda mensagem, fala, eu gosto muito de ouvir aqui o Semana Patriots. E se você quiser, o espaço está mais do que aberto para você falar, abrir o seu coração. Do jeito que você quiser. Fala do time, o que você está gostando, o que você não está gostando. Quiser empolgar, quiser meter a soberba, que eu não vou deixar aqui dentro essa soberba acontecer, mas se você quiser, por favor, fiquem à vontade. Vamos lá então. Vitória contra o Tennessee Titans. O New England Patriots com 5 vitórias e 2 derrotas. Esse início maravilhoso que não acontece desde 2021. Patriots não liderava a divisão desde 2019, mas não tem um 5-2 em 7 jogos desde 2021. Última vez, inclusive, que o Patriots fez pré-temporada. Nesse momento, não olhem, mas nesse momento, os supercomputadores colocam o Patriots com 92% de chances de ir para playoffs. O Patriots na AFC, na nossa conferência, só está atrás do Indianapolis Colts. Surpreendente, de Indiana Jones. Nós encontraremos o Colts ainda aqui no meio do caminho. Mais uma vitória fora de casa, a 4ª vitória ao todo seguida. E aí, Caio, semana passada a gente falou sobre brigar pela divisão. Estou muito curioso para saber como os Bills vão voltar. Os Bills tiveram uma sequência, depois de perder para o Patriots, perdem para Atlanta. Eu estou muito curioso para ver como esse time vai se recuperar, porque é um grande time, mas eu não acho que ninguém esperava. Eu não acho não, isso eu estou afirmando. Ninguém esperava que a divisão teria uma briga e Buffalo sabe agora que tem um concorrente dentro da divisão. Tem um concorrente real, né? O Patriots vem com força, melhorou bastante. A gente sempre fala do calendário, né? Que a tabela tá fácil pro Patriots, mas o Patriots também melhorou, isso é fato. Eu acho que depende muito do Bills, eu vou ser bem sincero. Eu acho que não depende necessariamente do Patriots. O Patriots vai brigar, mas depende do Bills, que hoje é o favorito, continua sendo o favorito. O Josh Allen continua sendo o favorito também para MVP. Então depende do Bills, depende de como eles vão voltar desse bye. O Patriots agora tem uma sequência mais difícil, né? Browns, Atlanta, depois pega o Baker Mayfield, né? Então tem uma sequência de 3 jogos um pouquinho mais difícil agora.
jogos ganháveis, com certeza. Exceto talvez o Buccaneers, né, que tá jogando muita bola mesmo. Mas eu acho que depende do Bills. O Patriots tem muita chance e o Drake May tá jogando um absurdo. A gente viu agora que, bom, parece que o jogo corrido tá funcionando um pouquinho mais. Claro que o Titans não tem uma ótima defesa, mas o Ramondre Stevenson ganhando confiança, que a gente vem falando, o Vrabel dando confiança aos seus caras, o Drake May, ele não tem um recebedor preferido. Ele tá dando também confiança para todos os seus caras, distribuindo a bola bem. Então, eu acho que o Patriots tem tudo para competir e até ganhar, mas depende muito do Bills, de como o Bills vai voltar desse bye week. Olha como estamos todos em sintonia. O Caio não sabe, mas finalizamos há pouco, e eu aproveito para fazer o convite para quem está acompanhando esse conteúdo, o Nação Patriots, que já virou um quadro fixo toda semana, a gente, através de imagens maravilhosas, define um tema e fala sobre a história do jogo. O tema dessa semana é confiança. E foi muito legal de ver, Kawhi, você estava lá, e não é discurso não, tá? Da boca para fora. A gente tá falando aqui de sentimento. Esse time tem uma conexão, tem um bond diferente. Dá para ver mesmo aquela história de um jogar pelo outro. Mas o que eu vi nesse domingo, o personagem era o Vrabel. Por mais que ele falasse não, e ele diminuiu isso. O fato dele ter diminuído isso, ganhou os caras, o Drake May falou disso. Aí lá no vestiário, o Drake May dá a bola pro Vrabel. Quer dizer, os caras jogaram por ele. Então, o Caio fala de confiança. Eu sinto que há uma confiança muito grande de técnicos para jogadores e jogadores para técnicos. Eu acho que o Vrabel vem passando essa confiança muito forte no time, né? É aquela coisa que a gente falou em alguns podcasts atrás, alguns episódios, a questão de construir essa identidade. Acho que uma coisa bem forte de quando os Patriots estavam ganhando 2007, 2009, todos esses anos... A dinastia tinha essa cultura, essa identidade que os caras entravam e compravam isso, sabe? E eu acho que o Vrabel, tendo jogado nessa era, agora voltando como treinador, ele tá passando isso para os próprios jogadores. E, cara, não foi só o Drake May, não. O Pop foi perguntado sobre o Vrabel depois, numa entrevista no post-game ali. Ele falou, cara, we all play for Vrabel. A gente joga pro Mike Vrabel, a gente tem a have his back. Você entendeu? A gente tem, como que fala? Tipo, eu dá o suporte. Dá o suporte pra ele. Tô por trás, eu garanto. É isso. Então, o elenco, além de estar jogando melhor, eu diria que tá muito mais unido. E dá pra ver isso nas atitudes dos jogadores, do Diggs, no pré-jogo, do Drake May, não só focando em um star receiver, dando a bola pra todo mundo. É uma coisa que tá bem mais equilibrada, eu diria. Eu acho interessante, Caio. Também queria te ouvir sobre esse tema. O Vrabel era personagem porque era a primeira vez que ele voltava ao Nissan Stadium depois de ter sido mandado embora de lá, né? E ele não quis trazer isso para ele, mas a torcida do Titans gritou Vrabel, Vrabel, Vrabel no final do jogo. Tinha um torcedor dos Titans com cartaz pedindo desculpas ao Mike Vrabel, e esse discurso do Drake May para ele eu achei muito simbólico, assim, porque o Drake May, daqui a pouco nós vamos ouvir uma resposta do Drake May aqui, mas Caio, ele fala exatamente isso, que o fato de que o Vrabel não trouxe para ele o jogo, fez os caras quererem jogar por ele, sabe? Com certeza. E falando do Titans, desde que o Vrabel saiu dos Titans, ele só tem, até agora, né, 4 vitórias. Só acumularam 4 vitórias desde a saída do Vrabel. E o Patriots já tem, né, agora chegando na sua 5ª vitória. Mostra que um técnico consegue, né, tem um técnico bom, com capacidade de mudar todo o ambiente. E foi o que ele fez aqui, né? Essa confiança passada, os jogadores gostam dele, porque eu acho que também ele demonstra isso. E você falou, eles compraram a briga. Aqui a gente vai voltar para sua casa antiga, né, sua ex aqui, e a ex-casa, né, e vai conseguir essa vitória para homenagear, né, o cara, o líder do vestiário. E é muito legal de ver isso, os vídeos pós, né, o Kawhi já falou várias vezes que desde que o Vrabel chegou, ele também não deu só confiança para os jogadores, mas até para os funcionários que trabalham na mídia, abrindo, né, dando essa oportunidade para os torcedores verem isso. E a gente vê agora os vídeos no vestiário, né, Kawhi? E é muito legal ver isso de perto, você sente essa confiança, e é bacana isso. Completo. E eu diria também que é aquela questão do Vrabel ser um player's coach, né? Um treinador para os jogadores.
acho que o Butch mencionou isso também em alguma entrevista pós-jogo, que, cara, o Vrabel, ele sabe o que os jogadores querem, esperam da comissão técnica também, e por ter jogado e ter esse olhar, então talvez ele não atua como aquele treinador que é mais distanciado, que fica ali e fala, ele lidera através da ação. Seja no treino, jogo. E tem alguns fatos que explicam aí em 7 semanas de NFL, de temporada regular e tudo que a gente acompanhou durante a pré-temporada, desde a primavera, né, com os primeiros treinamentos, alguns casos que poderiam ter se tornado mais polêmicos, a história do Diggs, o início ruim do próprio Ramondre Stevenson e ele meio que preservando, não jogando o cara, né, não expondo o cara. Eu acho que isso pouco a pouco foi fazendo com que ele ganhasse a confiança. Vamos fazer o seguinte, a gente tá falando, a gente vai colocar Drake May. Bora. Justamente uma das respostas do nosso Camisa 10, falando especificamente sobre o que o Coach Vrabel representa para eles. Yeah, he's man, he brings it every day. You know, he brings it every day. He challenges us, but he also cares about us and cares about us outside the building. And I think, yeah, he's just awesome to play for, and it's pretty cool in that locker room. Celebrate. Números do Drake May nesta semana 7, no domingo, 222 jardas, 2 touchdowns. Teve de novo uma conexão longa para o Keishon Boutte. Aliás, que bola. E aqui eu quero dar o mérito aos dois. Ao passe e também ao Keishon Boutte, esticando os braços no momento certo para fazer a recepção. Ele depois encontrou o Austin Hooper para o primeiro touchdown do tight end. Foi bem nos bloqueios, tem sido bom nos bloqueios, mas também anotou o seu primeiro touchdown nesse domingo. 21 passes completos em 23 tentativas, um rating de 135.9. E aí tem mais uma estatística, aquelas que o Caio adora para contar histórias. Segura essa, Caio Morari. Ele é o terceiro jogador com menos de 24 anos a ter pelo menos 200 jardas passadas e um rating de 100 ou mais em 6 jogos seguidos, se juntando a Patrick Mahomes, que teve 7 em 2018, e a Dan Marino, que teve 6 em 1984. Para não dizer que eu só estou elogiando, Caio, eu sei que você ficou preocupado com o lance da concussão. Ali foi um pouquinho de exagero do Drake May, não foi não? Foi sim. Nos scrambles, com certeza, às vezes ele se empolga um pouco. E é interessante porque nas primeiras semanas a gente viu um Drake May bem diferente do ano passado, sendo bem cauteloso nos scrambles, saindo para os sidelines. Esse jogo tem um pouquinho a ver com a linha ofensiva também. Acho que a linha ofensiva não fez um grande trabalho nesse jogo em certos momentos e o Drake May teve que sair pro scramble. Mas ele abaixava o ombro e ia pro contato. E aquela corrida em que ele bate a cabeça no chão, eu fiquei muito, muito preocupado. E depois teve outra também que ele meio que torce a perna ali. Eu falei, poxa, a gente não pode perder a nossa estrela, o nosso potencial MVP, né? Porque ele tem que ser um pouquinho mais cauteloso nessas corridas. Às vezes, 2 jardas não vai mudar muita coisa, né? Mas é a única coisa que eu posso falar do jogo dele, porque ele fez um grande jogo, né? Continuando cuidando da bola, sem interceptação, sem fumbles, sendo muito preciso. Aliás, ele é o QB até agora da liga que é mais preciso em bolas longas. Ele tem sido muito preciso em passes acima de 30 jardas e ele vem continuando impressionando. Então, é simplesmente isso. É cuidar um pouco mais nos scrambles, porque, né, ele saiu foram 2 jogadas, se eu não me engano, por conta dessa pancada na cabeça. Aliás, o Vrabel foi perguntado aqui no começo da semana se o May está em protocolo de concussão. Ele falou, não que eu saiba. E acho que não faz muito sentido, porque logo depois ele voltou. E um elogio aqui ao Josh Dobbs, que entra num momento de uma terceira descida complicada e vai lá, faz o trabalho direitinho e tal. É para isso que o suplente tá. Aliás, eu adoro uma propaganda que tem aqui nos Estados Unidos. Não sei se vocês já viram. Eu acho que é de um seguro. Não, acho que é de um seguro. Não, comida eu adoro sempre. Se deixar, a gente vai ficar falando aqui. É de uma seguradora que abraçou a história de você ter um QB reserva, de você ter um substituto, de você ter um backup, né? Porque a mensagem é que você tem que ter um backup plan. E aí eu já vi propaganda com o Jacob Brissett, agora eu tô vendo com o Mitch Trubisky. São os quarterbacks que assumem que são mesmo reserva, que estão na liga para ser reserva. Então eles... Mas tão importante ter ali quanto um QB1 bom, né? De uma
uma certa forma. Exatamente. Então eu acho muito legal que isso acontece. Bom, daqui a pouco nós vamos voltar com o Caio Morari também, a gente vai falar mais do jogo, a gente também daqui a pouco vai fazer uma projeção do que vem por aí, né, para a semana 8. Vamos só trazer aqui, eu e você, Kawhi, outros destaques aqui desta vitória sobre o Tennessee Titans. Falamos um pouquinho, mas agora só passar com mais detalhes, o jogo terrestre, o jogo corrido. Esse era um ponto que muito se bateu semana passada. Lembra que a gente falava? Vai ser necessário você ter um bom jogo corrido. Eu fiquei com a impressão, Kawhi, e aí pode ser uma viagem completa aqui da minha cabeça. Você estava lá no estádio. Uhum. As primeiras campanhas do Patriots, todas foram correndo com a bola. Basicamente todas. E aí eu estava vendo o jogo na televisão, eu achei que o Patriots estava jogando contra o vento. Eu falei, cara, é até inteligente começar assim correndo com a bola, porque talvez tenha pode ser uma viagem aqui da minha cabeça, mas de qualquer maneira, foram 175 jardas correndo com a bola. Já falei dele aqui, tá no nosso Stock Up. Ramondre Stevenson, 18 corridas para 88 jardas e um touchdown. Foram os melhores números da carreira do Ramondre Stevenson, que ganhou a confiança, tá tendo a maior parte dos snaps, e tá respondendo a confiança e protegendo bem a bola, né, Kawhi? Com certeza, eu acho que essa questão de proteger a bola é algo que é uma evolução ali nele, você já vê isso, né? A questão de, cara, 1, 2, 3 fumbles por jogo é uma coisa muito preocupante de um running back. Não, você perde um jogo nessa aí, ué. Total. E eu acho que um ponto legal a trazer também aqui em relação ao jogo corrido é que essas 175 jardas foi o total de rushing jardas corridas maior desde 2024, se não me engano, desde o ano passado. Então, foi a mais alta dessa temporada. E era uma coisa que estava sendo necessária, lembrando que o Patriots perdeu o Antonio Gibson, né? Tá com uma lesão, teve uma lesão de ligamento, uma lesão que tira ele da temporada. Existe até, e eu vou endereçar isso na sequência do programa, existe até um papo na liga que o Patriots poderia, perceba o condicional, poderia ir atrás de algum running back no mercado. Fala-se em 2 posições em que o Patriots estaria de olho. Running backs e pass rushers. Não sei se isso vai acontecer. Semana passada a gente falou um pouquinho. A trade deadline, o limite para você fazer uma troca, é 4 da tarde do dia 4 de novembro. 4 da tarde no horário aqui do leste, de onde estamos. Não sei se o Patriots vai atrás de uma outra opção, porque o Travion Henderson, que é um outro ponto que a gente vai falar aqui, tem decepcionado ou tem tido pouca efetividade nesse primeiro ano dele. Defesa, Kawhi Marinho, você votou no Marcus Jones, mas o nosso querido K'Lavon Chaisson. Cara, esse touchdown foi lindo de ver. Que jogo, hein? Muito. Que jogo dele. Foram 5 sacks ao todo da defesa, né? 2 desses sacks foram do Chaisson, que inclusive num deles retornou o fumble para um touchdown de 4 jardas. Harold Landry teve o último sack contra o Titans, time que liberou ele em março, então aqui teve uma espécie de lei do ex. E aí o Marcus Jones teve uma interceptação no final do jogo. O que me chama a atenção é que o Patriots está com um coordenador defensivo interino, Sim. que é o Zach Kerr, ou Core, né, que assumiu de última hora depois do Terrell Williams, exatamente. Tem aquele problema, tá lutando aí contra um câncer, enfim, ele tá em volta aqui, mas não é ele que tem chamado no campo. Mas a defesa foi sólida contra um ataque que é ruim, a gente não vai também sugarcoat aqui, mas fez o que tinha que fazer. Sim. Começou diferente, né? Começou devagar, mas depois foi adaptando. Cara, eu acho que a maioria dos jogos que a gente viu esse ano dos Patriots teve um começo devagar. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria ver mais. Não um jogo devagar, mas já começar explosivo com essa confiança. Mas uma coisa interessante também em relação à defesa é que, se eu não me engano, o Patriots é o único time em 2025 que não cedeu 50 jardas ou mais para um só running back. Interessante. Quer dizer, tá segurando bem o jogo corrido. Sim. Né? Entendi. Pelo menos em relação a um running back, tá ligado? Então, cara, da minha parte, assim, eu vejo, tem muito a melhorar ainda, mas eu acho que com as peças que a gente tem aqui, com o time novo, os caras estão jogando muito bem. Essa é uma estatística interessante, já trazendo um pouquinho da prévia do jogo contra os Browns, porque eles têm lá um
Uma defesa running muito back. boa. Não, e também um running back que foi bem na vitória aí contra Miami, o Quinshon Judkins. Então, você segurar aí o jogo corrido vai ser algo importante. Ainda nos destaques desse último domingo, é a segunda partida seguida sem um turnover, né? Turnover ali do ataque. O Drake May não lançou nenhuma interceptação. Aliás, desde a semana 3 ele não lança interceptações. E o Drake May, ou melhor, o Mike Vrabel, perguntado sobre o fato de que o time não tem cometido turnovers, deu crédito aos jogadores no treino, dizendo que eles estão ligados e que eles conseguiram corrigir os problemas de turnover logo de cara. Quer dizer, prestar atenção numa falha e isso foi algo importante, né? Um ataque que tem deixado o time mais seguro. Você não tem turnover, né, Caio? Então você começa a ter uma coisa mais sólida mesmo no campo, né? A pior coisa que você pode ter é ter turnovers do jeito que a gente estava tendo, né? Estragava o ataque a qualquer momento no time, né? No momento de um turnover, você perde tudo isso. O Vrabel estava falando, né? Principalmente sobre o Stevenson, que esse era o papo, né? Ele falou, em algum momento alguém também vai querer me tirar do meu trabalho, então eu já sei como é que é isso, né? Que era a torcida, né? Querendo essa pressão em cima do Stevenson. Então ele falou assim, eu tive que dar confiança para ele, mas o que a gente também fez foi cuidar, né, da forma que a gente carrega a bola, né? Porque isso é uma técnica. Isso é tudo no esporte tem uma técnica certa. Então, acho que ele teve que ajustar essas coisas. O time está pensando bastante nisso. Mas além dos fumbles dos running backs, também, né, o Drake May teve várias interceptações. E até aqui, né, os últimos 4, 5 jogos, se não me engano, sem interceptação, né, do Drake May. Então, cuidar da bola, aproveitar de times que não jogam bem, como o Titans, como o Panthers, como o Miami Dolphins, times que problemáticos, tem problemas ali, e fazer um jogo limpo e ganhar o jogo. E o Patriots está fazendo isso muito, muito bem. Vou lembrar agora, essa próxima semana agora, Browns, ótima defesa. E aí é o teste de verdade para ver se o time vai continuar nessa sequência sem turnovers, sem fumbles, sem interceptações, porque é uma defesa muito sólida. Contra o Myles Garrett, né, que é um terror para os quarterbacks, é um baita de um pass rusher, então é um cara para ficar de olho. Só confirmando aquilo que você trouxe, Kawhi, foram 39 jardas corridas dos Titans, e é isso, o Patriots não cedeu 50 jardas para um running back nos primeiros 7 jogos. Sim. Agora eu vou trazer um outro ponto também que você levantou aqui, porque fazemos este contraponto, né? Tá tudo muito bom, tá legal demais o hype, eu tô vendo você, viu? Eu tô vendo você, que antes falava que tava tudo errado, agora tô brincando, pode comemorar, fica à vontade. Mas é o seguinte, eu vou trazer um ponto aqui de atenção e vai ao encontro do que você disse. Bora. Começo de jogo. Eu tava lendo de novo aquele artigo espetacular, tá no patriots.com, que é assim, ó, After Further Review, quando o nosso companheiro, que eu sempre esqueço o nome. Evan Lazar ou não? Evan Lazar, exato. Ele é integrante aqui do time de conteúdo do Patriots, ele pega o filme, a câmera, aquela tática, e faz uma análise muito detalhada. Eu adoro ler. Eu tava sentado do lado dele quando ele tava escrevendo isso, Tá vendo? o jogo. E eu não tenho essa capacidade técnica, mas aí o jeito que ele escreve eu entendo. Então acho que isso para mim é um dom de comunicação. E ele falou um negócio que você pode olhar como boa notícia e má notícia. A defesa do Patriots é uma defesa que rapidamente se adapta ao que o outro time está oferecendo e aí arruma, ajeita. Isso é uma coisa legal, capacidade de adaptação. Ao mesmo tempo, Porém, as primeiras campanhas dos adversários machucam muito os Patriots. Então, assim, ele traz isso até em dados. Segura a estatística aí, Caio Moraes. Segura. Eu não sou contra estatísticas, tá? Não sou contra estatísticas. Vou só falar isso. O Patriots cedeu pontos, ou seja, teve o seu placar alterado, tomou pontos em 5 dos 7 drives de abertura do adversário. Então aqui tem tá falando o que você acabou de falar. eu vou trazer mais um ponto, então. Eu tenho mais uma boa, mas vai. Tá. 3 desses 5 foram em jogos away, né?
fora de casa ou não. Sim, é capaz. Então talvez tenha esse elemento não me também. complica, mas não, eu acho mas que assim, só, às vezes tem mas esse é elemento isso, também. o começo do jogo tem que estar ligado, gente, tem que estar ligado. Aí outra estatística que traz o nosso companheiro. O Patriots permitiu o mesmo número de pontos dos oponentes em 3 drives iniciais do que eles tiveram no resto do jogo inteiro. Então, 133 pontos aconteceram em 129 jogadas dos 3 primeiros drives. Tá confuso, eu vou falar bem devagar para que a gente entenda. Eu tive que ler 2, 3 vezes na hora que eu estava escrevendo. 133 pontos que o Patriots tomou aconteceram em 129 jogadas de 3 primeiros drives, ou seja, começo de jogo. 133 pontos é o total que o Patriots tomou em todas as outras jogadas. Ou seja, ele está tomando em começo de jogo, o mesmo número de pontos que ele está tomando no jogo inteiro. Aqui ilustra perfeitamente. Gostou dessa estatística, Caio? Fui buscar para você essa. Gostei. Mas eu acho que isso trabalha aí com mostra número, o cara trabalha com o quê? planilha. Eu não sou contra estatística, eu sou contra juntar Storytelling. 23 anos e 3 meses com o QBR rating, com mais isso daqui, aquilo outro. Aí eu acho que você tá querendo usar estatística para argumentar uma narrativa. Estatística É como uma isso. agenda escondida por trás, é isso, né, cara? Então, é isso. Eu não sou contra estatísticas. Contra fake news. Mas o que essa estatística aí que você traz é o que a gente vê. O Patriots demora para entrar no jogo, mas o que vem acontecendo que essa adaptação ao ataque, ou às vezes até a defesa adversária, é que você tem técnicos que entendem o que está acontecendo. Algo que a gente não viu há alguns anos, né? Então isso que é a parte mais importante. Demora mesmo para entrar. O Drake May às vezes entra no jogo frio, né? Você vê o time demora para entrar no jogo. Até esse jogo do Titans também a gente viu isso. O ataque e a defesa demorou para entrar no jogo. Em certo momento eu falei, poxa, será que a gente vai perder para o Titans, né? E depois eles parece se encaixam, se encontram algumas mudanças e o time faz isso muito bem. Eu acho que quando você joga em man, do jeito que o Patriots joga bastante, você acaba tendo essas oscilações, né? Por exemplo, o TD do Titans, né? Man coverage, às vezes tem um busted coverage, isso acontece. Mas eu acho que é todo o mérito, a melhora na segunda etapa para a comissão técnica. Bom, rapidinho então, porque a gente precisa ir para a prévia do jogo, nós estamos falando bastante, porque tem bastante assunto mesmo aqui. Destacar aquela bola para o Mac Hollins, falando em lançamento, que coisa maravilhosa do Drake May ali. E aí a capacidade do Mac Hollins também de conseguir a separação no momento certo, fazer a recepção. Baita jogador, foi um bom jogo do Mac Hollins, mais uma vez. O cara que não vem recebendo tipo muitas bolas, né? Durante os últimos jogos. Mas é muito bom em bloqueio, né? Sim. Esse tipo de lançamento é chamado honey hole, porque tá no lugar certo, na hora certa, contra um cover 2. Quando você joga contra um cover 2, então meio teve a leitura, né, da defesa, o cover 2, esse passe fica entre o safety e o corner, e ele fez também esse tipo de passe também contra o Bills pro Booty, se eu não me engano, né? Algo que ele já que é um lançamento muito avançado, é difícil de fazer, e ele vem fazendo isso agora com frequência. Vou falar baixinho aqui, mas um dos artigos que eu li falaram que esse lançamento é pegada Aaron Rodgers, assinatura do Aaron Rodgers, mas não gosto de comparação, então você não ouviu daqui. Efton Cheese, né, 9 snaps no ataque, ele teve no outro jogo, mas já quando era só para ajoelhar na bola, dessa vez não. Ainda que ele não tenha tido recepções, alvo, ele está começando a participar mais do jogo. Agora, um último ponto aqui que eu quero para passar da prévia do jogo contra o Cleveland Browns. O fato de que o Trevor Henderson não tem tido o impacto que se imaginava de um cara que fez uma pré-temporada muito boa, um rookie, um cara de escolha alta que o Patriots teve, mas foram apenas 5 jardas, 2 corridas, pior números do Trevor Henderson. Desde que o Antonio Gibson saiu, são 11 carregadas para 32 jardas. Quer dizer, se imaginava que ele ia aparecer nesse momento, e isso não aconteceu. Algo muito parecido também com o Kyle Williams, falando em calouros. Pouco protagonismo desses 2 jogadores. Eu continuo na confiança de que o Vrabel está tratando as coisas com o tempo certo. Mas eu tenho que chamar atenção para isso.
Em uma entrevista para 98, né, que é a rádio de esportes aqui de Boston, ele estava falando que o Stevenson teve o número de snaps que ele teve nesse jogo e vem tendo, mesmo com os fumbles, por conta do pass blocking. Ele é muito bom bloqueador. E eu acho que hoje o time foca em proteger o Drake May. E nos primeiros jogos em que o TreVeyon Henderson teve oportunidades em jogadas aéreas, né, para bloquear, ele acabou errando alguns bloqueios, algumas faltas, então eu acho que é muito por conta disso. No Ohio State, o TreVeyon Henderson era um ótimo bloqueador, ele fazia tudo, né, era um 3-down back. Eu não sei se ele está tendo dificuldade em adaptar, né, a NFL no bloqueio, porque eu acho que para você ser o running back desse time, para você jogar, você tem que primeiramente saber bloquear, porque é um time que está focado em primeiramente passar a bola, e eu acho que ele está tendo dificuldade nessa adaptação. Todo mundo sabe que ele é um jogador explosivo, que ele consegue fazer as jogadas, mas se ele não conseguir bloquear, eu acho que ele não vai ter oportunidades com o Vrabel. Baita explicação. Eu não tinha essa visão. Perfeito. Baita explicação. Não, Perfeito. isso é algo que vem com o tempo também, né? É, total. E por isso que eu acho que o timing, eu não ligo a luz vermelha, amarela. Tá tudo bem, tá tudo certo. Assim, mas também você tem que olhar assim, será que eles fizeram a avaliação errada do jogador? Porque é um jogador de segunda rodada, né? Então, também tem esse aspecto, porque se você vê agora o adversário da próxima semana, de novo, o Browns, o Judkins eles dividiam aquele backfield, e o Judkins tá jogando muita bola como o running back principal do Browns. Mas para um time que também sempre teve uma característica de ter um bom jogo corrido. Sim. Eu peguei uma frase do Vrabel falando sobre o TreVeyon Henderson, ele falando que ele está progredindo, ele está ficando melhor a cada dia, cada semana, não é só uma curva de aprendizado, porque ele entende exatamente o que ele está fazendo. Na verdade, quem falou isso foi o Tony Deuce, que é o técnico de running backs aqui do Patriots. A gente quer aquelas jogadas explosivas, aquelas big plays, mas a gente não sai perseguindo isso. Você deixa elas aparecerem, elas vão aparecer. Eu acho que ele está num caminho, numa trajetória, está jogando bem com um ataque. Ele está fazendo o que nós pedimos. Então eu estou animado de ver como ele continua progredindo. Isso é uma palavra oficial, mostrando que, pelo menos para fora, e aí eu falo de novo do cuidado, do carinho, para fora eles percebem, eles preservam, né, o jogador. Vamos lá, nesse domingo, semana 8, pode falar, Caio. Não, o Terrell Jennings teve oportunidade, ele subiu do practice squad e o Vrabel elogiou ele falando, achamos o nosso 5-minute back, então talvez no finalzinho, né, de algum drive e tudo mais, então não sei se agora ele perde espaço também pro Terrell Jennings, que é um cara mais experiente, que provavelmente é melhor no bloqueio, então é outro jogador aí que entra agora nesse backfield. Nesse domingo, 2h, pelo horário de Brasília, semana 8, jogo contra o Cleveland Browns disponível para você no Brasil, que tem o Game Pass do DAZN. Sobre lesão, a preocupação que existia era se o May entrar em protocolo de concussão. Isso não aconteceu. Neste exato momento, a gente grava esse programa na terça-feira, dia 21. O Patriots é favorito por 7 pontos contra o Cleveland Browns. Mas, coincidentemente, é mais um adversário que vai pegar o Patriots no melhor momento da temporada. Isso aconteceu com o Panthers, por exemplo, recentemente. E nesse caso aqui, o Cleveland amassou Miami, que está vivendo uma crise daquelas. Eles estão fazendo competição lá em Miami para ver quem dá a entrevista pior, porque é o Tua falando que os jogadores não aparecem, é o técnico falando, mas também não dá para o quarterback lançar 10 interceptações. Enfim, isso não é problema nosso. Mas, vitória por 31-6 contra o Miami Dolphins. É a primeira vez que os Browns anotam mais de 17 pontos em 12 jogos. A defesa não permitiu nenhum touchdown. O Special Teams teve um turnover importante no segundo quarto. Dylan Gabriel, que é um calouro, está tendo aquele trabalho, né, progredindo jogo a jogo, mas ele ainda não lançou interceptação nos 3 primeiros jogos como titular. Outro destaque do Cleveland Browns, Caio falou agora há pouco, Quinshon Judkins. Ele é um calouro e ele está empatado com o Ken Scaribu. Está sendo um fenômeno lá no New York Giants. Amigo do, como que fala? Dart, né? Completamente doido. Gosta de show, completamente maluco. Eu gosto de jogador doido. Ele lidera junto com o Scaribu
em touchdowns, correndo com a bola entre calouros, são 5. A secundária do Cleveland Browns, o cornerback Tyson Campbell, teve uma pick six, uma interceptação de 24 jardas e um retorno para touchdown. O safety Rayshon Jenkins também teve uma interceptação, recuperou também um fumble no retorno de chute. Tudo isso para dizer o seguinte, tem que ter atenção contra o Cleveland Browns, certo? Eu acho que vai ser um jogo que a gente não pode começar devagar. Vai ter que ser aquele jogo que o Patriots vai ter que começar na lapa, começar rápido e não vai poder fazer nenhuma falta, nenhum erro técnico, né? O Patriots é aquele time que, especialmente a nossa divisão agora, é o time pra ganhar, eu acho. Todo esse hype, hino e tudo mais. E vai ser a primeira vez que o time vai jogar em casa hypado desse jeito. Sim. Porque foi uma sequência de 3 jogos fora de casa. Eu não vi, mas eu imagino que a procura por ingresso esteja grande. Eu acho que a casa vai estar lotada aqui. Com certeza. Um domingo. Eu não vi previsão do tempo, mas a gente está vivendo dias maravilhosos aqui já nesse outono, no final de outubro. Então é legal ver como o time vai responder a isso também, né? Sim. Eu não sei dizer da parte técnica mesmo, mas eu digo que, cara, se o Patriots continuar jogando com esse mesmo desempenho que a gente vem jogando e continuar jogando com essas mesmas melhorias que a gente vê semana a semana, vai ser um jogo muito interessante. Vai ser um jogo bom pra assistir. Pra quem tá nas câmeras, eu tenho um monitor aqui só com o Caio, eu fiquei fazendo sinal pra ele, que coisa feia. Fala, Caio Morari. Cleveland Browns nesse domingo, você vem pro jogo? Talvez. Eu tenho que ver certinho como é que vai ser, mas eu acho que vai ser um jogo, na realidade, eu acho que vai ser aquele jogo devagar, aquele jogo truncado, ganhado nas trincheiras. O Patriots tem a terceira melhor defesa contra a corrida na liga até agora, em termos de jardas cedidas, e o Cleveland Browns tem a quarta. Então são 2 defesas muito boas contra a corrida. O Browns também tem a terceira melhor defesa contra o passe, um time que consegue vários turnovers. Então vai ser um jogo, como o Kawhi falou, ganhado nos detalhes. O Patriots vai ter agora, né, o Campbell também vai ter um teste muito grande, que é o melhor pass rusher da liga. O Myles Garrett vai ser o melhor jogador em campo, ponto. Ele é o melhor jogador em campo nesse jogo, né? Então vai ser um jogo ganhado nos detalhes. Não sei se o Drake May vai ter tempo de fazer esses lançamentos longos que a gente vem vendo. Ele vai ter que talvez soltar a bola rápido, o jogo corrido vai ter que funcionar. O bom é que o Patriots, talvez, né, pegando o ponto forte dessa defesa, focar em parar o Judkins e colocar a bola nas mãos do Dylan Gabriel e meio que forçar o Dylan Gabriel a ganhar provavelmente do Gonzo, no mano contra o Jerry Jeudy, que é o recebedor principal dessa equipe. Só que o que pode machucar o Patriots na defesa são os tight ends, né? O Gabriel procura bastante seus tight ends, o Njoku, que é o tight end principal, vem machucado, o Fannin, que é um rookie, vem fazendo um bom trabalho. Então esse é o ponto que talvez possa machucar o Patriots. O Patriots não é muito bom estatisticamente contra o tight end. Geralmente isso fica no papel do Marcus Jones para fazer essa marcação. Ele é um cara baixinho, né? Nem sempre consegue fazer essa marcação, mas tem possibilidade de ganhar sim, mas eu acho que é um jogo muito, muito difícil mesmo. Patriots é favorito, na minha opinião, por conta do ataque, por conta do Drake May, mas o melhor jogador em campo vai ser o Myles Garrett. Só um detalhe, eu não sei se o Myles Garrett, se esse jogo já vai valer como fantasia de Halloween, porque esse jogo é no domingo, dia 26, o Halloween é celebrado no final de outubro. 31 de outubro. Então é um jogo que antecipa o Halloween. O Myles Garrett geralmente vai vestido com umas fantasias. Uma vez ele foi de morte e na capa todos os nomes do quarterback que ele sacou na vida. Então pra você ter a ideia como o cara bota medo aí. O Mac Hollins vem de fantasia, não que dá medo, mas ele vem com umas loucas. Vezes, descalço também, né? Corta a camisa daquele jeito, enfim, pode ser só uma curiosidade. Pergunta polêmica pra vocês, talvez. Vai, polêmica. Vocês ainda talvez não decidiram quem ganhou o último, hein? Talvez nem seja polêmica, mas qual a chance da gente ver o Shedeur Sanders jogar? Então, eu achava e fiz aqui até a previsão de que ele já ia chegar nesse jogo titular porque eu não botava muita confiança no Dylan Gabriel. Acho que não. Acho que não vai jogar. Não vai jogar? Não, vai ser o Dylan Gabriel. Sei lá, se o jogo tiver um shootout e tal, e ele puder entrar e tal, mas acho que não vai acontecer, não. Bom, é isso então. Um problema detectado aqui nos últimos jogos do Cleveland Browns, só para trazer essa análise que a gente faz do adversário, conversão de terceiras descidas. O Browns
tem 13 conversões de terceiras descidas em 43 tentativas, desde que o Dylan Gabriel se tornou o quarterback titular. É uma conversão de 30,2%, que é a sexta pior da liga. Tá? Se a gente pegar esse recorte aqui dos últimos jogos, de novo, os últimos 3 jogos em que o quarterback assumiu aí a função de titular. Você acompanha esse jogo nesse domingo a partir das 2 da tarde. Semana que vem a gente vai estar aqui com toda a repercussão, além, claro, de todo o material que você confere todos os dias nas redes sociais do Patriots Brasil. Últimas notícias, passo aqui também para a galera da nossa audiência. O Patriots adicionou ao seu elenco nesta semana o Caleb Murphy, um linebacker que já jogou para Mike Vrabel. Ele foi liberado pelo Los Angeles Chargers no último final de semana. Segunda-feira, o Patriots fez um anúncio aí de que estava adicionando no seu grupo o Caleb Murphy. A decisão de liberar o Caleb Murphy foi tomada até com uma certa surpresa, porque ele tem 25 anos e jogou os 6 primeiros jogos do Chargers. Ele só não jogou agora porque ele foi dispensado no sábado. A gente não sabe se aconteceu alguma coisa, mas ele tinha 129 snaps na defesa, 118 snaps no Special Teams, 12 tackles, meio sack, tem também um QB hit. Enfim, era um jogador que vinha sendo aproveitado. Do nada foi dispensado. Me parece ter acontecido alguma coisa. O Murphy jogou com o Mike Vrabel no Tennessee Titans em 2023, no último ano do Vrabel por lá. E aí isso me dá gancho para o último assunto aqui das nossas notícias. Trade deadline. Muito se fala que o Patriots pode ir atrás de um pass rusher, ou seja, né, de um linebacker, como é o caso aqui do Murphy, ou de um running back. Eu peguei até uma notícia trazida pelo Albert Breer, assim que fala, que ele é um insider aqui da Nova Inglaterra, sempre traz boas notícias, dizendo que a franquia está procurando jogadores para um futuro, buscando movimentos de long term, e não está indo no mercado para pegar alguma coisa para um rápido ajuste, um short term fix, tá? Nomes que se fala, recebedores também, como Chris Olave, Jordan Addison, Chris Olave do Saints, Jordan Addison do Minnesota Vikings, se encaixariam nesse perfil de jogadores para movimentos pensando mais em longo prazo. Repito, o prazo para a trade é no dia 4 de novembro, às 4 da tarde. Só que é importante a gente falar, Kawhi, eu estou olhando aqui o lado do Patriots olhar para trazer jogador, mas tem jogador também sendo olhado de fora. Tem gente tentando tirar jogadores do Patriots. Com certeza. Cara, é uma questão que eu acho que é importante. Agora, da minha visão pessoal, eu vejo que o nosso elenco já tá bem formado. Eu não acho que o Vrabel ia, de novo, é um achismo meu, correr atrás de um outro jogador agora, talvez... Eu também tenho essa impressão. Tudo que a gente falou sobre alquimia, química... já está estabelecido dentro do locker room. Se trazer alguém assim, você tem que fazer muito certinho esse movimento. Tem que ser alguém que vai valer, alguém que já entende a cultura de uma certa forma. Mas uma coisa que eu vi também, que o Vrabel falou numa outra entrevista dele, é que ele gosta muito desse aspecto de desenvolvimento de jogadores. Então, é interessante falar... Vai muito ao encontro da história do Kyle Williams, do Henderson. Você acha, Caio, que o Patriots pode fazer algum movimento? Pass rusher, wide receiver ou running back? Aí é achismo mesmo, né? Eu acho que pass rusher faz mais sentido no momento. Hendrickson, algumas pessoas falando sobre ele ainda, mesmo com Bengals, agora meio que encontrou seu QB, né? O Joe Flacco, talvez vão conseguir algumas vitórias agora. Eu acho que o pass rusher, talvez, eu entendo essa de focar no futuro, né? Não trazer, por exemplo, um A.J. Brown, que é um jogador que eu gosto muito, sabemos que ele não está feliz na Filadélfia, mas pensar no futuro. Só que eu concordo também, você traz um cara agora, no meio da temporada, isso aí pode estragar às vezes, né, a sintonia, o entrosamento dos jogadores. Alguns jogadores talvez vão ficar infelizes porque estão jogando menos. Então eu acho que no momento também, se eu fosse o GM, eu ia focar em algumas trocas que
que eu posso fazer talvez de pós-temporada, né? A temporada tá indo muito bem, os jogadores estão com confiança, então eu acho que no momento eu ficaria do jeito que tá, porque a gente estamos ganhando jogos, né? E vamos competir. É o Você que eu acho. Então... você falou do Trey Hendrickson, é isso? Dos Bengals? Sim, ele continua meio que na conversa. Mas é muita grana, né? Eu tava ontem no Monday Night Football falando, inclusive, da possibilidade dele se juntar ao Detroit Lions. E não cabe nesse perfil do Hutchinson. Patriots em focar no futuro, né? Ele é win now. E é muita grana também, né? Muita grana também, né? Se você pensar no todo. Mas é muita grana, mas eu vou falar mais uma coisa. O Patriots agora tá nessa janela de ganhar. O time sempre tem nessa janela para ganhar. O Patriots agora tá com o QB que é rookie, com muito talento, um contrato, né, de rookie. Então você tem possibilidades de trazer peças mais caras no mercado, porque o seu QB tá com um rookie contract. Então, quando abre essa janela, às vezes tem que ser um pouco agressivo. Talvez próximo ano, na pré-temporada de 2026. Mas tem que pensar nisso agora. Porque você tem um cara, você tem um QB, você tem que montar em volta dele, enquanto você tem o cap space para fazer isso. Vamos lá, pra gente fechar, daqui a pouco vocês vão dizer quem vai ser o destaque do jogo desse domingo da semana 8. Passar aqui para as mensagens que vieram no nosso YouTube, aqui do Semana Patriots, deixar um abraço aqui pro Guigo, tá dizendo que o Drake May tem sido muito consistente, chama atenção a capacidade de lançar em movimento quando sai do pocket. Concordo. Nosso Bima sempre com a gente. Esse comentário eu adorei, foi um dos primeiros do Léo, ou Leo. Ele falou em inglês: I don't even know what they are saying, but I'm here to support. Esse é um verdadeiro torcedor. Eu não sei o que eles estão falando, porque eu não entendo português, mas eu tô aqui para apoiar. Esse é o cara. Nação Patriots. Leo, I love you. I don't know if you're listening to this. Probably not. Giovana, segue o líder. Falamos do Campeonato Brasileiro, tem até musiquinha. Porque eu perguntei, qual que é esse meme? Segue o líder e tal. Daniel Prando tem tudo para chegar nos playoffs. João Batista diz que chegou mais rápido que o menino May lançando para TD. Matheus Miranda, concordo, gênero, número e grau. May é sem sombra de dúvidas o QB segundo anista que está jogando melhor futebol, mas passará por inconsistências. Juninho, a mudança do time está evidente. Paulo Fernando, a tabela está ajudando, mas o time está melhor. É o que a gente acha, o que a gente falou por aqui. Carlos Eduardo, destaque da partida. Milton Williams, sacks, pressões, talvez fumble, veremos. Teve um sack o Milton Williams nesse domingo. Você preveu bem, meu amigo. Teve. Pedro Moura, gosto demais do May. O Jeff, queria falar sobre a arbitragem, mas só vou falar isso. Se os Packers conseguiram 3 QBs Hall da Fama e os 49ers também com 2, nós também poderemos ter. Falando de Mr. Brady atrás de você. Calma, Jeff. Leonardo, que jogo maravilhoso do Drake May. José, destaque da partida será o Diggs. O Diggs ainda não tem um touchdown em 7 jogos. Mas ele tá tão bem nesse papel de líder, de experiente, que isso não parece estar incomodando nem ele, nem aos outros. Né? Acho muito legal isso. Que mais? Washington, não quero ser engenheiro de obra pronta, mas desde a semana 2 eu sinto confiança no Drake May. Eu fico super tranquilo quando tem terceira descida longa. Mas é bom não precisar sempre, né, Washington? Mas eu também tenho essa confiança. E também em 2-minute drill, né? Em 2-minute drill, eu tenho uma confiança que ele vai conseguir pontos. Também ele tá passando essa confiança pro torcedor. A maior vitória dessa temporada, diz o Lucas Ribeiro, é a implantação de uma cultura. Também acho. Isso é base de todo time vencedor. Matheus, vazou que alguém é torcedor do Tricolor Paulista. Não vou falar disso, não. Melhor não. E o PES Interference no Gustavo Gomes? Ninguém vai marcar, não, né, ô Léo Ortiz? Brincadeira, calma. Calma que daí ele não vem fazer Léo ação Ortiz, com nós. você mora de pantufas no meu coração. Meu xerife. Marcos, quais posições vocês acreditam que os Pets irão atrás? Acabamos de falar isso aqui. Pass rusher, talvez, running back. Não está muito seguro que isso vai acontecer. O Fernando, vou ler inteirinha essa aqui. Fernando Pedrotti. Eu me empolguei tanto que eu comprei passagem e ingressos para Patriots e Giants no dia 1º de dezembro. É o Monday Night Football aqui. Eu iria só eu e o Theo, meu filho. Aquele que a Lara falou no podcast há um ano atrás sobre a festa de aniversário. Mas eu empolguei tanto que a minha filha e esposa vão juntos. Olha só. Que bacana. Aproveitando para pedir, o jogo contra o Giants é na segunda. Será que eu consigo conhecer toda a área do Patriots Place? Consegue.
Tá falando, pô, quero ir depois do almoço. Vem cedo, você consegue andar tudo aqui. Ir no Hall da Fama, pode vir. Tem a Lighthouse, tudo. Procura a gente, Fernando. Procura a gente aqui. Dá pra fazer isso? Dá sim. Ouvi 100% dos episódios. Fernando, procura a gente. Vamos sim. Manda depois qualquer coisa, uma mensagem lá no Instagram, direct. Manda no DM. Vamos se encontrar. Desculpe pelo atraso, o Vichy Moyo falou. O Fluke, Patriots versus ESPN. Não, tamo junto aqui com a ESPN. Que é isso? Luiz Roberto, jogo para Trevion Henderson e Kyle Williams mostrarem trabalho. E o Matheus, Conca, vamos manter a humildade. Eu falei, né? Aí ele, depois da quarta vitória, segura o meu MVP. O MVP, ele falou, entendeu? MVP. Inclusive, a torcida começou a fazer grito de MVP pro Drake May, a hora que ele tava saindo do estádio do Tennessee Titans. Só uma observação. Olha, contexto rápido. Cara, a gente já estourou o horário, não vamos tomar bronca. Contexto rápido. O Celtics esse ano provavelmente vai ter dificuldades sem o Jason Tatum. O Bruins começou muito mal em NHL. O Red Sox Tá fora. tá mal, tá fora dos playoffs. O Revolution é eliminado. Isso, num contexto local, coloca ainda mais pressão para o Patriots, porque é uma cidade, é uma região muito vitoriosa esportivamente falando. Então você imagina, tá todo mundo ansioso por aqui, Velho. por esse time do Patriots. Eu acho que o time tá confiante esse ano, a gente aguenta. Ó, meio ponto para cada um de vocês, tá? Marcus Jones e Trevion Henderson foram e Ramondre Stevenson foram destaques na semana passada. Beleza. Caio Morari, quem será o destaque de Patriots e Cleveland Browns neste domingo aqui no Gillette Stadium? E por que, Caio Morari? Cara, difícil. Contra essa defesa, eu vou de Diggs. Eu acho que em momento que o Patriots, que o Drake May vai precisar de alguém, no pass rush, Myles Garrett ali pressionando, eu acho que ele vai pro Diggs. Então eu vou de Stephon Diggs. Stephon Diggs. Caio Morari, que lidera agora com 3,5 pontos a nossa meio ponto competição interna. O Kawhi podia tá na empatado, né? vice-liderança com 2,5 pontos. Só tem uma vitória até agora. Quem vai ser o destaque? Kawhi Marin. Cara, se o Caio vai de Diggs, eu vou de Drake. Zoeira. Só pra ganhar, né? Não, eu quero ver o Pop brilhar esse jogo, velho. Eu acho Boa que escolha. ele vem crescendo muito e eu vejo uma grande diferença nele do ano passado. Até, eu já falei várias vezes, tipo, como ele se porta fora do campo também em relação aos pressers. Eu acho que eles estão trabalhando muito. E aquela recepção dele de uma mão semana passada foi sensacional. Então, cara, por aquela recepção. Ele tá melhorando muito mesmo. Você tem Muito razão. mesmo, velho. O empenho dele dá pra ver a diferença. Isso alguém que tava apagado no começo da temporada que a gente falou. Sim, a gente falou aqui. Tem razão. Mas eu quero ver um jogaço dele, vamos ver. Tomara que ele brilha, e então meu voto de confiança vai no Pop Douglas. Eu vou numa bola de segurança, não vou usar a minha carta Drake May ainda. Peraí. Tem que ganhar, hein, Conca? Faz tempo. Vai, Conca. Você não ganha uma. Então eu vou numa bola de segurança que não Drake May. Hunter Henry. Acho que Opa! são 2 jogos discretos, atuando até bastante importante como bloqueador para esse jogo corrido que melhorou. Mas eu acho que ele vai voltar a aparecer na frente, voltando a jogar em casa, joga bem aqui, conhece os atalhos do Gillette Stadium. Então o meu voto, e vai ser muito importante para esse ataque contra uma secundária que se portou bem semana passada, do Cleveland Browns. Meu voto é para Hunter Henry, nosso tight end. Beleza, gente? É isso. Caio Morari, muito obrigado, meu amigo. Até semana que vem. E é isso. Fale aí, Caio. Sei lá, perdi Valeu. o que eu ia falar. Valeu. Go Pats. Até a próxima. Kawhi Marin, tamo junto, hein? Tamo junto, Conca. É nóis. Valeu! 6-7. 6-7, faltou memes hoje, hein? Vamos que vamos. Para todos vocês que acompanharam essa edição do Semana Patriots, muito obrigado pela companhia. Deixa aí o like, deixa o comentário, engaja, passa pra frente. Podcast oficial do New England Patriots, 100% em português. Este foi o Semana Patriots. Semana que vem nós voltaremos e, como sempre dizemos por aqui, Go Pats! Um abraço.